Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VoxCast, o podcast da VoxU. E hoje nós temos aqui uma convidada para lá de especial, porque ela tem uma história de aluna e de facilitadora na VoxU. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada, Bruno, pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui hoje, presente, poder falar um pouquinho aí dessa minha trajetória aqui na Vox. Conta pra gente como que iniciou sua carreira. É engraçado falar início de carreira sem eu falar um pouquinho da minha infância, porque eu tenho uma mãe que é professora e advogada. E parece que não, mas influencia muito. Sem eu perceber, eu sempre quis fazer a área da comunicação. Então, quando chegou na época do vestibular, eu queria ou direito ou jornalismo. Olha que interessante. Mas eu sempre dei aula, Bruno. Eu comecei a dar aula, eu tinha 13 anos de idade, eu dava aula de dança. E eu sempre gostei muito da didática de você ensinar. Eu sempre consegui desmembrar ali cada passo, cada palavra que eu tinha que falar. Só que eu tinha um problema. Falar em público me deixava muito constrangida, muito. Eu tremia, me dava vontade de chorar, eu ficava extremamente emocionada, nunca consegui controlar. E minha mãe é uma exímia oradora, então eu tinha aquela comparação, minha irmã também, e eu não conseguia controlar ali, eu não sabia que era uma falta de controle. Enfim, fiz a faculdade de direito, onde a gente necessita dominar ali a oratória. Quando eu formei, comecei a trabalhar como advogada, fiz vários cursos de oratória durante minha vida. Eu trabalho com essa comunicação, já tem 10, 15 anos que eu busco esses cursos, mas eu nunca consegui o controle emocional. E trabalhando lá no escritório, uma colega minha, também advogada, uma grande amiga minha, minha afilhada, inclusive facilitadora aqui na Voxwheel também, ela começou a transformar a maneira dela ser. Ela era uma pessoa extremamente, como deixa eu buscar a palavra aqui correta para ela. As audiências dela era uma audiência mais agressiva, não em questão dela ser agressiva, mas ela ser uma pessoa mais rápida, mais agressiva, tinha uma falta de paciência com algumas coisas, e eu ao contrário, eu sou extremamente paciente, calma, tranquila, falo muito devagar, e ela acelerada, acelerada, essa é a palavra correta. E quando eu comecei a ver a transformação dela e ela me chamando para vir pra Vox, ela ficou um tempão, 1 ano mais ou menos, buscando algo, um melhor curso, algo que pudesse somar ali na vida dela. E eu achava que eu já tinha feito inúmeros, que não ia nada ia mexer com com esse pânico que eu tinha ali de me expor. Acabou que quando eu vi a transformação dela como pessoa, eu falei: "Epa, esse negócio é bom". E não foi do mês para o outro, eram 10 meses de curso. Depois de uns 4, 5 meses que eu fui vendo essa transformação. E ali eu falei: "Eu acho que vale a pena eu ir lá conhecer". A Suzana comenta que era uma pessoa tímida, sentia certa vergonha de falar em público, e aí entra num treinamento de oratória. Como é que foi esse processo de livrar, né, desse medo, desse receio? Interessante que quando eu entrei aqui na Vox, comecei as aulas, no início, principalmente as primeiras, a sua vontade é de sair correndo, porque você já entra aprendendo. Mas ao mesmo tempo que você tem aquela vontade, porque é o seu medo, o medo que está ali, que você ainda não conhece, você já aprende muita coisa. E que no que você aprende muita coisa desde a primeira aula, que a gente aprende desde a respiração até a maneira de você olhar para as pessoas. E engraçado que de uma forma dinâmica. E essa forma dinâmica que você tem de aprender, você não percebe que você começa a se transformar ali. Além das oportunidades de mentoria. Então, depois de algumas aulas, a gente tem a mentoria com o professor, que é o que seria uma aula ali particular, né, uma mentoria, só você e o professor. Então você consegue, eu não sei que mágica que vocês fazem, que você consegue retirar ali do aluno o que está travando esse aluno, sem ele perceber que destrava naquele momento da mentoria. É um dos momentos que você começa ali também a multiplicar o seu resultado. Então, os passos da voz, cada aula que você vem, você vai aprender a técnica da oratória, mas também você vai aprendendo a perder a timidez. E é essa timidez que trava a maioria das pessoas. Tem pessoas que não têm a timidez, mas na hora que sobe no palco,
aquilo ali você te dá um branco e você desorganiza as ideias e você aprender a organizar, reorganizar essas ideias, que é difícil sozinho. E aqui vocês entregam isso de mão beijada. Então a dinâmica, a didática da Vox é muito bom. Isso eu levo para minha vida. As outras aulas que eu dou, no meu curso, na minha vida, eu levo essa dinâmica, essa organização que tem aqui para tudo, até para dentro de casa. Hoje eu ouvi você comunicando aqui, conversando com a família no telefone ali, eu me vejo eu falando hoje com meu marido é diferente do que eu falava antigamente. Alguma coisa que eu chegava, ele falava uma coisa, eu já retrucava, hoje não. Hoje eu tento parar, observar o que ele fala, o que que ele realmente quer falar, o que que ele quer dizer com aquele assunto, e me coloco no lugar dele, pego as técnicas que aprendi aqui, transformo ali de uma forma mais natural e de uma forma que ele consiga compreender o que eu quero falar sem retrucar. Então é um estudo da linguagem corporal, no nosso próprio ser, a gente começa a melhorar e a olhar o outro como nós mesmos. Não fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo? É esse amor que a gente começa a ter. Longe de falar em religião aqui, mas também pregando a religião de certa forma. Claro que dentro da Vox, a comunicação aqui, o que ficou mágico para mim, é que eu olho muito Jesus Cristo. Como assim Jesus Cristo? Que foi o maior orador do mundo, que tem mais seguidores do mundo até hoje e somos Jesus Cristo. O que ele conseguiu fazer as pessoas? Não foi elogiando, não foi dando tapinha nas costas, foi com a sua oratória. Então, a oratória é comunicação quando você começa a estudar o próximo e saber que essa comunicação é para o próximo e não para si, você tira uma gama de egoísmo, de egocentrismo que a gente tem, de ser o último a falar e começa a querer a compreender. E isso foi isso que eu fui percebendo na minha colega e foi isso que me trouxe aqui. Eu sou muito estudiosa e quando eu comecei a fazer o curso, eu não estudava tanto. Eu treinava o que eu tinha que treinar, mas eu fui transformando sem ter que entrar muito no assunto. Isso. Quando finalizo o curso, o diretor aqui, o Fred, na época, meu professor, foi meu professor na primeira aula, porque depois foi a Sayumi, que também são 2 queridos, né, a Sayumi é ótima. E ele me convidou para vir dar aula aqui. Tudo começou aí. Tudo começou aí, foi o Fred que me convidou. Já agiu à vontade? Você acredita que não? Não aqui, assim, eu sempre quis dar aula, sempre gostei da docência, tanto é que eu dava, mas era mais não no meu ramo do direito, que eu sou advogada. E ali eu queria o que eu sempre pensei foi no ramo do direito. A comunicação, ele veio com esse estudo que eu venho trazendo da comunicação há muitos anos, em questão da oratória para tentar me destravar. Mas só que com PNL, que eu nunca tinha nem ouvido falar, eu estudava técnicas da oratória, técnicas da comunicação. Como eu vou projetar, como eu vou falar, como eu vou me posicionar, mas não o PNL junto. E foi esse tratamento que vocês foram fazendo junto com a oratória, de se expor, que aí eu fui começando a quebrar essa timidez. Que interessante, olha só. Então, a gente tá assumindo aqui um caminho, né. Quando a gente fala de processo, passo a passo, nós estamos falando de um caminho, uma trilha que evolui, né. Então, a trilha evolutiva que vai fazendo com que naturalmente o aluno vai conseguindo colocar isso para fora, ao ponto de despertar a vontade também de começar a colocar isso para o mundo, né. Tanto é que transbordar não só o seu conhecimento, porque o que eu percebo aqui, quando a gente sai da Vox como aluno e qualquer curso que a gente faça, é que você quer que todo mundo tenha esse sentimento, tenha essa libertação. Até as pessoas que não são tímidas, chega na hora do palco, elas ficam perdidas, elas esquecem a coisa, elas ficam nervosas. Por mais que fala que não é tímido, não teve um único que não subiu na hora do palco que deu um branco. Dentro do curso, tiveram várias, técnicas que foram aplicadas. Alguma que te chamou a atenção, você não conhecia, de alguma forma que te marcou? Eu te falo qual que é, que eu tive mais dificuldade que eu fui conseguir aqui, a modulação de voz. O interessante é que quando você faz uma aula aqui, então vamos colocar, eu sou aluna cria da Vox do Academy. Então foram 10 meses de aula, 10 meses de preparação, onde a minha turma lembra que eu chegava
eu tremia toda, eu não lembrava de uma palavra. E a gente tem aquela comparação muito forte. A minha voz, para quem não conhece, é uma voz muito devagar, muito mais do que eu tô falando agora, e muito baixinha, é uma vozinha de veludo, uma voz que as pessoas quase nem ouvem. E no início, para eu treinar essa modulação de voz, eu falava muito alto, quando eu ia ouvir, eu não conseguia me ouvir, ou eu travava, eu não conseguia me ouvir. E ali com as técnicas, com os exercícios, porque assim, você tem uma aula hoje, a aula X, tem aula, vamos supor, hoje tem uma aula de contato visual. Eu não vou ter mais essa aula. Só que eu vou ser cobrada dessa aula durante todas as semanas, então é como se eu tivesse essa aula todas as semanas. Elas são cumulativas. Então quando eu tive aula de modulação de voz, foi uma aula de modulação de voz. Mas o que que aconteceu? Eu fui modulando a minha voz durante todo o curso. E quando chegou ali na metade para o final, não, mais quase para o final, foi quando eu tive tanto problema, porque até para gravar sozinha eu não tinha coragem de soltar essa voz. E vamos além, depois que eu ainda soltei essa voz, que eu consegui ali modular bem minha voz, eu fui fazer o pós. Esse curso, o pós. E numa das últimas aulas aqui, com esse que eu me entrevista, com o Bruno, ele ainda me deu uma dica que eu não percebi. Porque por mais que eu esteja acostumada, aquela pressão que a gente aprende a administrar, ela chega, mas a gente administra. E, de repente, eu me vi ofegante e perdendo meu fôlego. E dali depois eu percebi, na mesma hora, gente, o engraçado é isso, que é imediato. E na mesma hora saiu ali o vozeirão que estava guardado. Que bom. Como que foi o início saindo de alguém que se sentia, eh, tímida, reservada, às vezes ao ponto de não se expor e de repente se vê numa posição de facilitador, ou seja, como que foi os primeiros sentimentos em relação a isso? É tudo muito mágico, mesmo porque, eu falo traumas, mas são as travas. As travas que eu tinha eram muito fortes. Eu chegava, por exemplo, numa sustentação oral, numa audiência, eu tremia, dava vontade de chorar. O bom é que eu tinha sempre o papel, então na hora que eu ia falar alguma coisa que eu me perdia, que eu percebia que o meu controle emocional não estava seguro, eu conseguia ler. Mas as pessoas percebiam isso. Isso foram muitos anos, mas eu sempre ia, eu sempre fiz, pelo menos eu conseguia fazer. Mas eu sentia aquele fracasso, aquela frustração de não ter saído como eu deveria ter saído, pelo menos o mínimo. Quando eu termino o curso, você termina o curso, você olha para trás, você vê que você se tornou uma outra pessoa, você mal se reconhece. Eu tenho meu vídeo, meu primeiro vídeo, de vez em quando eu mostro nas turmas, eu de vez em quando eu mostro como que eu era. E isso dá um gás nas pessoas, falar: "Poxa, se você hoje está assim, você era dessa forma, então eu também consigo". Isso é muito legal, porque consegue. A gente brincou aqui hoje em questão de talento, tem gente que nasce com talento. Nós tivemos aí grandes compositores que com 3 anos já estava compondo as suas composições. Mas o talento, ele não é todo mundo que tem, e quem não tem pode adquirir. Como assim adquirir? Treinando. E a oratória é para todos. O que eu acho interessante é que é para todos. Eu tive quando eu comecei a dar aula, que foi a sua pergunta, comecei aqui como facilitadora, no início aquele nervosismo, mas, só as primeiras aulas, a primeira, a segunda, depois você tudo que você aprendeu tá ali, você já sai daqui pronta, aí você entende que você sai pronta para qualquer desafio. E aí eu tinha certeza que eu podia pegar uma palestra para 10.000 pessoas, para 1.000.000 de pessoas, como para 2 pessoas, porque você saiu pronta, você não sabe que você sai pronta, mas as oportunidades começam a chegar e você não se esquiva mais. Como que tem sido ver essas pessoas se destravando, né? Se você traz aqui, pode talvez resgatar algum caso de sucesso, alunos que também chegaram da mesma forma ou até com outras travas. Nunca tive um aluno, eu até desafio alguém chegar aqui que teve aula comigo, que fala para falar que entrou de uma forma e saiu da mesma forma. Não tem. Porque esse desenvolvimento que a gente faz, eu falo que é o milagroso desenvolvimento, não só de técnica de oratória, mas como ser humano. Nós saímos pessoas melhores, é transformador, e quanto mais a cara de uma pessoa ela é fechada,
as pessoas falam: "Ah, aquilo tem cara ruim, tem cara de antipático", mais tímida essa pessoa é. Normalmente chegou fechado, mais timidez a pessoa tem. Tive alunos aqui com TDAH, e o TDAH ele incapacita a pessoa, ele está prestando atenção em você, de repente tem um lugar. E a gente com as técnicas consegue trazer com modulação de voz, com gesto, trazer o pensamento dele o tempo todo, então ele absorve tudo, ele aprende a organizar as ideias, ele aprende a desacelerar o pensamento, porque o nosso pensamento ele é no mínimo 4 vezes mais rápido do que a nossa fala. E o TDAH deve ser 40 vezes mais, e ali você vai ensinando ele com a leitura, com os exercícios, a focar ali em cada palavra que vai falar, a fazer os exercícios de dicção, lendo páginas devagar, soletrando ali as letras que a pessoa embaralha, e ele vai se organizando. A estrutura das ideias, ele organiza as estruturas das ideias, então ele aprende que tem uma ordem ali, ou pode ser cronológica ou de outra forma, mas ele organiza ali dentro e ele não sai. Pessoa que é muito prolixa também, que voltou. Tive autistas aqui também. Tive aluno que não conseguia olhar no olho por conta de alguns graus de autismo, que ficava olhando para baixo, a mãozinha parada, e ali você ensina, quando a pessoa não consegue tirar essa mão, você ensina a ela como que ela deve fazer na hora que ela está falando no gestual, como que ela deve portar, porque mexer a mão todo mundo consegue. Uhum. Mesmo que você tenha aqui, a pessoa abre o dedinho. Então, assim, é muito mágico. E aí foi esse aluno foi um dos melhores discursos que eu tive depois, no final, na formatura, que nós temos formatura aqui. Agora, Intensivox, dei aula no final de semana Intensivox, e vieram pessoas extremamente tímidas. E na hora que saiu, as pessoas já estavam no palco, já estava rindo, já estava fazendo graça, com outros dos grupos com o mesmo grupo, na verdade, mas com outras pessoas que não conhecia, que conheciam no dia anterior. No final do dia, a pessoa já estava destravada, porque esses traumas que a gente passa, muitas das vezes a gente nem sabe que passou. É uma criança que a mãe fala: "Engole o choro, não chora", é uma criança que vai falar alguma coisa: "Para, tá falando demais". Às vezes o próprio coleguinha, um professor. Então, cada um absorve de uma forma. Você brincando, então tem traumas na vida da gente que a gente não percebe, ali você vai ficando tímido. Aqui a gente mostra um vídeo do Barack Obama, que ele chega para cumprimentar as criancinhas, tudo pequenininha, e eu fico encantada com o olhar das crianças para ele. Quando ele chega, as crianças ficam olhando para ele, encantados. Mas na hora que ele chega para cumprimentar, tem umas que chega a fazer assim com um corpo de tanta vergonha que elas ficam. Assim, da turma toda, uns 3 são mais retirados, mas a maioria das crianças, porque foram crianças que já foram repelidas em algum momento, por isso que elas ficam com tanta vergonha. Em algum momento teve uma repreensão. E às vezes da própria educação que faz parte. Então, isso que é interessante, que aqui na Vox você não sabe o que que você tem e você começa a destravar o que foi travado lá na infância, na adolescência, seja em qual época da vida que tenha. A censura tem sido, hoje em dia, né, a causa dessas principais travas, né. A criança que ela foi altamente censurada, ela guarda em si, de maneira muito talvez intrínseca, ali aquela marca, né, aquela marca que gera insegurança. Eu vou perguntar agora sobre a últimos desenvolvimentos, né, você que comentou que vem se desenvolvendo ao longo da sua carreira na oratória. Dentre essas matérias, vamos chamar assim, esses temas de conhecimento, qual foi o que te chamou mais atenção e por quê? Olha, essa pergunta, eu acho que a gente precisaria fazer um outro podcast só para falar, porque eu fiquei tão encantada com a pós, que eu imaginei que fosse ser totalmente diferente. E não só eu, dentro da minha turma mesmo, tinha psicóloga, tinha um jornalista, inclusive que fez o academia comigo. A gente tinha, assim, pessoas que estão aí nessa área agora adentrando na rede social, inclusive alunos meus daqui fizeram pós comigo. E foi transformador a maneira da gente chegar, por exemplo, às vendas. Eu mesmo sou uma pessoa meio reticente com vendedor, sempre falei que não gostava de venda, também teve aula de liderança, eu eu tinha uma outra imagem. Eu até conversei com você, você foi uma pessoa que me deu uma força maravilhosa, que você nem tem noção, assim, de alguns projetos que chegaram na minha vida, que vai para essa área também junto, uma mistura, porque a Vox é tão transformadora que você
você quer buscar um mundo de conhecimento. E, né, eu percebo que a minha vida hoje tá numa ladeira sem freio, que eu não sei aonde vai dar, por conta da Vox que veio me transformando, e transformando profundamente. Eu sou muito grata a você, vou ser eternamente grata a você. Você, Fred, Sayumi, mas você me deu uma força que quando eu vim trazer isso para você, que foi fenomenal, assim, são pessoas de grandeza para poder fazer o que você fez por mim. Enfim, quando eu fiz essa pós, eu consegui ver diferente, completamente diferente, não só a figura de líder, de liderança, como de venda. Porque a venda é eu querer te vender o produto. Aqui não. Aqui é você enxergar o que é a história da Vox, é a essência da Vox, é você enxergar o outro. Se eu vou vender um apartamento, é o apartamento que eu tenho para vender ou é a história do que o outro precisa? Se ele é solteiro, se ele é casado, se ele tem filhos, o que que ele precisa? É uma área de recreio, de brinquedoteca, pessoa solteira que gosta de malhar, vamos buscar algo que tem academia. Não é sair buscando apartamento meu encalhado para vender, e sim a essência do que ele precisa. E aí vem o que é a minha essência também, que é buscar melhorar a vida do outro. Então, essa história da venda mudou, e mudou. Hoje quem tenta empurrar um produto não vende. Foi maravilhoso te ouvir. Fiquei encantado em revisitar a sua história conosco. Queria que você deixasse aqui para essa câmera uma mensagem final para quem também está procurando se desenvolver, para quem também está procurando o caminho da comunicação e, de alguma maneira, deixar a sua mensagem pessoal também para quem está nos ouvindo. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, não só de estar aqui nesse podcast, que realmente foi muito bom falar aqui com você, participar aqui do seu programa, mas também, da gente crescer com as informações. Você me falou coisas agora também interessantíssimas. Isso daqui a gente cresce muito de corpo e alma, e agradecer essa pessoa que você é, esse coração que você tem, que todo mundo aqui já sabe. O Bruno é uma lenda aqui que a gente fica rindo dele, falando dele, mas o coração dele é muito grande. Então, muito obrigada pela oportunidade. E para você que queira aí se desenvolver, tirar os seus traumas, tirar sua timidez, organizar suas ideias e tantas outras funções que tem aqui a Vox, não pense e não vir, venha para a Vox. Isso daqui me transformou e vai transformar você. Porque a comunicação, ela é para todos. E eu tenho certeza disso, eu assino embaixo. Muitíssimo obrigado. Esse foi mais um episódio do Vox Cast.